Olá, hoje no Mundo Político, um novo olhar acadêmico sobre o saldo da Operação Lava Jato no Brasil. O trabalho de investigação conduzido pela chamada Força Tarefa de Curitiba dominou o noticiário político do Brasil por mais de 6 anos e resultou em julgamentos e condenações à prisão por corrupção de políticos, funcionários públicos e empresários. Parte delas foram posteriormente anuladas. Ao longo do processo, quais arbitrariedades foram cometidas? Instituições e operadores do direito cruzaram limites? Que papel cumpriram atores internacionais e a imprensa? Como esse conjunto de elementos influenciou a opinião pública? Uma obra recém-lançada busca responder essas questões. Eu vou conversar com o cientista político Fábio Kersh, coautor com a também cientista política Marjorie Marona, do livro A Política no Banco dos Réus, a Operação Lava Jato e a Erosão da Democracia no Brasil. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Marco Antônio. É um prazer estar aqui de novo nesse programa que é de muito bom nível e eu sempre tive conversas muito boas. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso em recebê-lo novamente. Quando e por que, Fábio, você e Marjorie decidiram aprofundar uma reflexão crítica sobre a Operação Lava Jato e quais as dificuldades na construção dessa obra que chega agora aos leitores? Olha, Marco Antônio, eu e a Marjorie, a gente já estuda o sistema de justiça brasileiro há bastante tempo, né? A minha área, o meu objeto, né, de estudos desde os anos 90 é o Ministério Público e da Marjorie é o Judiciário com ênfase no Supremo. Então, esses dois atores foram fundamentais na Operação Lava Jato. Foi quase que natural a gente observar a atuação da Lava Jato, justamente porque a gente tem essas pesquisas em relação a esses dois atores fundamentais. E, na verdade, não é nem meu primeiro livro sobre a Lava Jato. Em 2018, eu cheguei a organizar uma coletânea de artigos também sobre o tema, também já tinha escrito sobre a Marjorie. Então, Lava Jato é um tema que eu venho pesquisando há bastante tempo. Agora, hoje, o cenário, né, o entendimento sobre a Lava Jato mudou muito, por exemplo, quando eu lancei o livro em 2018. É outro cenário político e eu acho que a gente pode conversar aqui um pouco sobre isso. Era previsível, Fábio, desde o seu surgimento, que a Operação Lava Jato pudesse crescer exponencialmente, dado o apelo do combate à corrupção? Quais fatores de conjuntura foram determinantes para essa explosão midiática da operação? Olha, Marco Antônio, eu não sei se eu falar para você que era totalmente previsível, eu estaria mentindo. Quer dizer, a dimensão que tomou, eu confesso para você que eu não imaginava, né? O que eu sempre falei, que eu sempre escrevi, é que a organização das instituições do sistema de justiça no Brasil, especialmente o Ministério Público, ela é um desenho muito diferenciado quando se observa outras democracias. E o que eu sempre falei é que o Ministério Público brasileiro combinava dois elementos que eram bastante incomuns nas democracias. Era um alto grau de autonomia, né? O Ministério Público, a partir de 88, passa a não responder a nenhum dos poderes do Estado, e também muita discricionariedade para os seus atores. O que é discricionariedade? É a possibilidade de fazer escolhas, né? Então, se criou uma instituição onde havia muita liberdade para que os próprios agentes fizessem suas escolhas e suas prioridades em relação a o que fazer, como agir, o que combater. Então, o que eu sempre escrevi é que esse modelo em comum podia gerar efeitos negativos. Agora, a dimensão que tomou, né, a prisão do ex-presidente Lula, de certa forma contribuindo para o impeachment da ex-presidente Dilma, contribuindo também para a eleição do Bolsonaro, a mudança do perfil da Câmara dos Deputados, né? Partidos antes inexistentes que conseguiram muito espaço. Essa dimensão mais política, realmente, eu tenho que confessar que me surpreendeu. Embora a liberdade de atuação dos promotores, sempre eu considerei delicada e que teria um potencial de interferir e de colaborar para o que geralmente no debate público se chama de judicialização da política.
Um dos aspectos mais polêmicos da operação envolve os métodos utilizados pelos principais órgãos da Justiça Criminal Federal, né? A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal. Essas instituições, na sua avaliação, cruzaram limites hierárquicos e de controle? Olha, na verdade, a grande questão, e a gente discute isso no livro, Marco, é que eles, de certa forma, foram autorizados ou liberados a fazer isso, né? A questão é que eles também não descumpriram abertamente a lei em certo aspecto, né? Porque, de alguma maneira, eles foram ganhando novas leis, novos instrumentos de poder, mais autonomia ao longo de todo o processo democrático, aliás, especialmente a partir de 2003, das administrações do PT. Então, é óbvio que quando os políticos pensaram em reforçar ainda mais a autonomia do Ministério Público, dar mais instrumentos de poder para o sistema de justiça como um todo, eles não estavam pensando que a atuação fosse desenvolver desse modo, né, nesse processo de criminalização da política. Mas é um processo acumulativo, são várias mudanças incrementais que vieram ao longo do tempo e que, de alguma maneira, elas foram autorizadas pelos próprios políticos. Agora, é óbvio que os membros do sistema de justiça se utilizaram dessa liberdade, dessa autonomia concedida pelos próprios políticos, para aí sim cruzar a linha do devido processo legal. Por exemplo, a gente fala no livro que houve, principalmente no núcleo de Curitiba, uma espécie de fusão institucional. Por quê? Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário, né, ali representado pelo Sérgio Moro, eles agiram praticamente como uma única equipe. E esse é contrário ao espírito do nosso desenho de justiça criminal. A ideia da justiça criminal é que, basicamente, a polícia investiga, o Ministério Público acusa e o Poder Judiciário julga. E um, de certa forma, controla o outro, né? Quando você tem essas instituições trabalhando em conjunto, né, do ponto de vista daquele que está sendo acusado, é uma grande desvantagem, porque esses mecanismos de controle interno do sistema de justiça, eles desapareceram ao longo do processo. Então, são duas coisas. Houve um conjunto de incrementos institucionais que reforçaram esses atores, né? E eles usaram esses incrementos institucionais, daí sim de uma maneira indevida, para atuar em conjunto e de uma maneira a prejudicar ou tornar inviável qualquer possibilidade de contraditório do outro lado. Essa fusão institucional criada, vamos dizer assim, informalmente na Lava Jato, especialmente de Curitiba, essa não foi prevista pelos legisladores, não era desejada pelos legisladores, e aí sim você pode falar num abuso dessas instituições. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, Fábio, como você avalia a influência da Corte nos rumos da operação e o fato de ter passado posteriormente a anular diversas condenações, notadamente a do ex-presidente Lula, que fora impedido lá em 2018 de concorrer às eleições? Fica difícil para o cidadão leigo compreender os méritos de cada momento do posicionamento da Corte? A Corte não teve um papel. Ele teve assim, dois grandes momentos, talvez você pudesse tentar resumir para as pessoas que estão nos assistindo. Teve um momento que a Suprema Corte foi muito conivente com, inclusive, os desmandos da Lava Jato, né? Porque, na verdade, depois da Vaza Jato e da Operação Spoofing, que revelaram aqueles diálogos entre o Sérgio Moro e os procuradores, etc., ficou muito evidente que ali não foi respeitado o devido processo legal. Mas vários pesquisadores, inclusive eu, a gente falava há muito tempo que tinha alguma coisa, tinha vários indícios de que o processo não era o devido. Então, o Supremo, num primeiro momento, ele brecou pouco, né, a Lava Jato. Num segundo momento, ela resolveu reagir, a Corte resolveu reagir. Por quê? O que teve aí de mudança? Eu acho uma das possibilidades para entender essa mudança justamente foi a Vaza Jato e a Operação Spoofing, que desnudaram de maneira inequívoca, né, essa quase fusão institucional que era indevida.
A corte, às vezes, é muito entendida como uma corte política, partidária, acima do bem e do mal, quando, na verdade, nós, a ciência política, a professora Marjorie Marona, a gente entende a Suprema Corte como também um ator político, então também é sensível aos humores da sociedade. E, na verdade, a Suprema Corte muda quando, de certa forma, também a unanimidade da Lava Jato junto à sociedade começa a perder força. Quando a Lava Jato tinha uma espécie de unanimidade na opinião pública, a imprensa cobria de uma maneira totalmente alinhada com Curitiba, o Supremo também jogava, vamos dizer assim, nesse time que estava composto pela maioria. Quando a operação começa a ser questionada, e claramente quando os diálogos vieram à tona, o Supremo recua. Então, o que a gente pode dizer, para resumir aqui, é que o Supremo também é um ator político e também joga um pouco com os humores, vamos dizer assim, da sociedade. E os humores mudaram a ponto da Suprema Corte poder rever. Você me permite só mais um exemplo? O Gilmar Mendes, que foi responsável por uma decisão monocrática, né, impedindo o presidente Lula de ser primeiro-ministro, chefe da Casa Civil da presidente Dilma, podendo, inclusive, talvez recompor ali o governo, evitando o impeachment, ele impediu que o ex-presidente Lula assumisse aquele posto. E depois, anos depois, o Gilmar Mendes foi fundamental na articulação para conseguir anular os processos de Curitiba e o presidente Lula reaver os seus direitos políticos. Então, o mesmo personagem, ele tem uma atuação diferente em dois momentos. Como é que você explica isso? Uma das explicações, talvez, é porque vou dizer assim, o clima político da sociedade, principalmente após as revelações da Vaza Jato, mudaram e, de certa forma, os ministros também acompanham um pouco essa mudança de humores. Uma das questões que eu iria lhe fazer era justamente sobre a Vaza Jato, já está respondida, né, para você. Então, foi determinante mesmo para a mudança de rumos da opinião pública. Eu acho que foi em termos políticos, Marco Antônio, eu não tenho dúvida, né? Em termos processuais, as decisões tomadas pelos ministros formalmente não levaram em conta principalmente a spoofing, né? Mas em termos políticos, e a gente entende a corte também como um ator político, em termos políticos eu não tenho dúvida que foi fundamental. Inclusive, se você se recorda, mesmo quando teve o julgamento do presidente Lula, né, naquela turma para decidir se era em relação à decisão do Fachin, vários ministros, eu lembro do Lewandowski, eu lembro do Gilmar Mendes, que falavam, olha, formalmente eu não posso levar em conta, mas, né, os diálogos revelam, quer dizer, de certa forma, não, vamos dizer assim, oficialmente, não nos autos do processo, essas conversas não entraram, mas elas contribuíram de maneira decisiva, na minha opinião, para mudar os humores da política brasileira e, por consequência, da Suprema Corte do STF brasileiro. Falando agora de outro ponto que envolve a Operação Lava Jato, a partir das avaliações do livro, em que medida atores internacionais, notadamente dos Estados Unidos, influenciaram a operação? Marco Antônio, esse é o ponto mais, eu diria, polêmico do livro. Eu fiz um lançamento semana passada e a gente fez uma discussão, várias pessoas me perguntam isso, e muita gente não fica feliz com a nossa resposta, não, porque é o seguinte, a gente estudou muito, esse livro demorou 2 anos para a gente fazer, né? E a gente foi refazendo ele ao longo do tempo, porque sempre tinha alguma novidade, mas a gente não achou nenhum elemento que a gente pudesse afirmar de forma cabal que houve uma influência direta dos Estados Unidos na Lava Jato. O que a gente fala é que há uma certa, vamos dizer assim, mentalidade que os Estados Unidos sempre vendeu e convenceu o mundo de certos valores. E a Lava Jato, os seus atores, eles, vamos dizer assim, também compartilhavam desses valores. Mas uma intervenção direta, né? Teve história, o Moro é um agente da CIA. A gente, como cientista, não pode afirmar isso, porque a gente tem, inclusive, que ter documentos, né? Provas mais determinantes. Isso a gente não encontrou. O que a gente fala no livro é que os Estados Unidos
teve uma influência na Lava Jato, mais como uma espécie soft power, né? Uma coisa de vender uma certa mentalidade, certos valores, do que propriamente uma intervenção direta. E uma prova disso, inclusive, é o seguinte, que quando você vê, por exemplo, a Petrobras, né? Depois da Petrobras ter sido, partes dela sendo vendida, etc., como consequência da Lava Jato, vários outros países se beneficiaram e compraram postos de petróleo, distribuidora, tal, e não nos Estados Unidos. Então, a não ser que a gente ache que os Estados Unidos fez tudo isso para os outros países poderem entrar e adquirirem parte da Petrobras, a relação não é de causa e efeito. Quer dizer, então, resumindo, tem uma influência, né, mas não é uma influência direta, quer dizer, não é alguém lá da CIA coordenando os trabalhos da Lava Jato. A influência é um pouco mais diluída, né, em relação à operação. Agora, eu não duvido que os Estados Unidos tenha visto, vamos dizer assim, com bons olhos tudo que estava acontecendo no Brasil, porque é lógico que algum tipo de interesse eles tinham. Mas a relação causal, causa e efeito, isso a gente não conseguiu estabelecer. Outro capítulo à parte da operação, que inclusive você já citou rapidamente nessa entrevista, Fábio, foram as relações de seus condutores com a imprensa e a própria linha editorial na cobertura adotada pelos principais veículos do país. Como a ciência política viu esse recorte? Olha, a gente começa esse capítulo que a gente discute imprensa e opinião pública, a gente começa com a seguinte frase: foi um massacre, né? Há vários pesquisadores que acompanharam a cobertura da imprensa em relação à Lava Jato, e todos mostram, né? O manchetômetro do IESP no Rio, pesquisadoras aqui da UFMG, todas mostram que a cobertura foi durante muito tempo, né? Ela foi muito ostensiva, né? O Lula foi capa de revistas e de jornais o tempo inteiro, manchetes negativas, etc., de uma maneira muito constante e com muito pouco espaço para o contraditório. Quer dizer, a imprensa brasileira ela comprou, né, a visão da Lava Jato e deu pouco espaço para o contraditório. Hoje a gente está vendo, não chega a ser meia-culpa, mas vários jornalistas reconhecendo que houve uma espécie de cegueira, vamos dizer, naquele momento, e que o processo, e que reportaram de uma maneira pouco equilibrada naquele momento. E isso, a gente é difícil também você discutindo essa coisa de causa e efeito, né? O quanto que a imprensa tem o peso na opinião pública, mas algum peso, obviamente, tem. E na opinião pública, o apoio à Lava Jato durante muitos anos também foi muito grande. A gente pegou, por exemplo, um dado que eu gosto muito de destacar, a gente pegou todas as pesquisas de opinião pública da Datafolha desde a redemocratização, né? E eles tinham uma pergunta lá que era o seguinte: perguntavam para os brasileiros qual o maior problema do Brasil. Historicamente, sempre foi segurança, saúde, educação. O único momento que o maior problema do Brasil apareceu sendo a corrupção foi justamente no auge da Lava Jato, ali no período um pouquinho antes do impeachment da Dilma e depois do impeachment da Dilma. Quer dizer, esse discurso que o Brasil era corrupto, que a classe política era corrupta, em especial o PT, que foi também escrito, televisionado o tempo inteiro, né, pela imprensa, esse discurso foi muito forte, né? Ele colou muito na sociedade civil, inclusive isso permitiu que a Lava Jato tivesse a atuação que teve, né? Era clara a estratégia da Lava Jato de disputar a opinião pública. A Lava Jato precisava do apoio da opinião pública para poder fazer o que hoje a gente tem certeza, os desmandos dela. Quer dizer, ela se legitimava através da opinião pública. E a imprensa é parte fundamental dessa construção, né, dessa narrativa que dava pouco espaço para o contraditório. Eles tiveram um papel fundamental e a opinião pública não necessariamente comprou o discurso da imprensa, mas junto com a imprensa houve esse massacre que a gente chama de uma unanimidade, praticamente uma unanimidade em torno da Lava Jato, dos políticos e do PT, né? Agora,
já adiantando talvez um pouco, Marco Antônio, o mais impressionante é que o PT foi um partido que se mostrou ainda muito resiliente, que apesar de tudo isso, o PT conseguiu levar lá o Haddad, né, naquela confusão ali da candidatura do Lula, para o segundo turno, conseguiu fazer uma bancada expressiva, mas quem perdeu mesmo politicamente foi a direita moderada. O que a gente viu no Brasil foi a substituição da direita moderada pela extrema-direita, né? E aí partidos inexpressivos, como o PSL, por exemplo, se tornaram a maior bancada na Câmara, e a eleição de vários governadores, né, e do presidente Bolsonaro, pessoas que tinham um discurso muito da antipolítica, que não eram políticos. Então, por isso que até o nosso título, A Política nos Bancos dos Réus, houve, na verdade, uma criminalização da política como um todo. Talvez muitos achassem que isso só fosse pegar no PT. Então havia uma expectativa naquele momento que o PT, né, havia um entendimento, vamos dizer assim, de que o PT seria o partido que mais sofreria, porque, né, a sua grande liderança, o Lula preso, etc. Mas o interessante de a gente, analisando os dados, é que o PT mostrou muita resiliência, né? O PT conseguiu levar seu candidato para o segundo turno, o Haddad, conseguiu fazer uma bancada expressiva na Câmara, né? E quem mais perdeu, na verdade, foi o MDB e o PSDB. O fenômeno que aconteceu depois da Lava Jato, nessa criminalização da política, foi que houve uma espécie de substituição dos partidos de centro-direita, né, especialmente o MDB e o PSDB, por partidos de extrema-direita. Então, essa criminalização da política, ela acabou, de certa forma, batendo mais forte ainda numa direita moderada, que foi substituída por uma extrema-direita representada pelo Bolsonaro e por alguns governadores também nos estados, né, e por uma bancada forte, por exemplo, do PSL, que era um partido até então inexpressivo. Falando agora da fase de desmonte da Lava Jato, queria sua avaliação sobre o peso de dois episódios para que isso acontecesse. O primeiro, o fato de Sérgio Moro ter aceito o convite para integrar, né, o ministério de Jair Bolsonaro logo após as eleições de 2018 e também a escolha de Augusto Aras como procurador-geral da República. Isso mudou o jogo dentro do Ministério Público? Olha, esses dois pontos, né, junto com a Vaza Jato, a Operação Spoofing, foram fundamentais para encerrar a Lava Jato. O Moro, quando o Moro aceita ir para o governo, ele rasga a fantasia de neutralidade, de ter sido um juiz justo, né? Ele mostra claramente ele que tem lado. Então, já começa ali os primeiros questionamentos mais fortes. Os primeiros questionamentos, vamos dizer, que extrapolam a esquerda, né? A esquerda questionava muito a Lava Jato publicamente, e ali com o Moro, como ficou uma coisa muito escancarada, né? Esse discurso começa a se ampliar. Então, esse foi, sim, um fator muito importante. A segunda mudança foi a ida do Aras, a indicação do Aras para Procurador-Geral da República, né? O que se esperava dele era justamente dar um freio nos procuradores e assim, até justiça seja feita. Isso não era um desejo exclusivamente do Bolsonaro e dos seus partidos aliados. Naquele momento começava a haver uma espécie de cansaço generalizado, vamos dizer assim, da Lava Jato. A gente não pode esquecer, por exemplo, que a Lava Jato estava chegando em São Paulo, né? O processo acabou quando estava chegando em São Paulo, podia atingir gente do PSDB, ou seja, por diferentes motivos, todo mundo um pouco estava cansado da Lava Jato. Tanto é que o Aras, quando teve lá sua confirmação no Senado, ele só recebeu 10 votos contrários, né? Então, a maior parte do Senado acabou apoiando a indicação do Bolsonaro, né, o nome do Aras, e o Aras falava, né, o governo claramente falava que a intenção era colocar um freio nos procuradores. E houve um certo consenso da classe política que naquele momento seria oportuno, por vários motivos diferentes. O PT achava que sim, porque o PT sofreu, né, o Lula foi preso, vários das suas lideranças sofreram perseguições, etc., foram presos, etc. E outros partidos porque temiam que a operação pudesse chegar neles, por exemplo, o PSDB, e alguns outros, como o Bolsonaro, que, na verdade, não tem compromisso com a luta, o combate à corrupção, né? Nenhum compromisso. Então, esses dois fatores contribuíram muito.
para o fim da Lava Jato. Agora, outra pergunta, Marco Antônio, é o seguinte: é a recuperação dos direitos políticos. Só esses dois elementos seriam suficientes? A nossa hipótese é que não, que para a recuperação dos direitos políticos do ex-presidente Lula, o fator decisivo mesmo foram os vazamentos, foram a revelação dos diálogos entre procuradores e o juiz Sérgio Moro em Curitiba, né? Então, tudo indicava que a Lava Jato fosse caminhar para o fim, né? O Moro e Aras indicavam isso, né? Você vai acompanhando o debate na época, a Lava Jato caminhava para um fim. Agora, a pá de cal e o que permitiu efetivamente o Lula recuperar seus direitos políticos e hoje está disputando a eleição, eu acho que é a soma desses dois elementos mais a Operação Spoofing, porque a Operação Spoofing, Marco, foi inquestionável. Aqueles diálogos, eles não deviam ser aceitos em nenhum sistema de justiça em países democráticos, né? Claramente ele demonstrava que havia um conluio entre promotores, procuradores e agentes da Polícia Federal para perseguir certos políticos, o que é inadmissível num Estado democrático de direito. Fábio, os defensores da operação, que ainda existem, argumentam que a Lava Jato quebrou todos os recordes de devolução de recursos para o país. Há certa divergência de números, mas o Ministério Público Federal fala em um total aproximado de 15 bilhões de reais recuperados, por meio de acordos de leniência, de delação premiada e de repatriação. Os críticos rebatem dizendo que a operação dilacerou cadeias produtivas importantes, aprofundando a crise econômica. Há ou não algum legado positivo na sua visão? O que eu acho é o seguinte, Marco Antônio, a gente já está, né, num caminho de sofisticação dos controles contra a corrupção. A gente tem que lembrar que desde o governo Fernando Henrique, e muito fortemente no governo Lula e no governo Dilma, várias instituições foram reforçadas, né, para desempenhar o papel de controlar, tentar controlar, limitar a corrupção. Então, o problema da Lava Jato, que eu acho, assim, é inegável que teve corrupção na Petrobras. Eu acho que o problema da Lava Jato foi, primeiro, quando ele tentou fazer o pulo da questão da Petrobras para o mundo político, a Lava Jato se perdeu e usou mecanismos impróprios numa democracia. Então, esse é um problema. E o outro problema é que reforçou um discurso, até por conta desse consenso que houve em um determinado momento no Brasil, de parecia que a única maneira de a gente combater a corrupção era pela via judicial, né? Era pela via criminal, que a gente precisava de heróis, né, togados para poder combater a corrupção. Quando, na verdade, a literatura mostra que é muito mais eficiente a gente pensar em instrumentos cotidianos, anteriores aos fatos, né, tentando constranger aqueles atores corruptos. A Lava Jato vendeu um discurso que a única solução era um combate à corrupção a posteriori, né? Depois que aconteceu o fato, a gente vai, prende, processa, etc. Não é uma maneira mais eficiente. Então, eu acho que ninguém, né, às vezes querem fazer simplificação. Então, você critica a Lava Jato, você é contra o combate à corrupção? Não. Na verdade, o que se critica, o que se aponta, foi a estratégia de combate à corrupção adotada pela Lava Jato, né? Que não observou o devido processo legal, desrespeitou garantias, né? E isso não é um bom legado, né? Numa democracia, a gente não deve tolerar isso. Isso é intolerável, né? E esvaziou, de certa forma, um caminho que estava indo muito bem no Brasil, que era o reforço de instituições, por exemplo, a CGU, né? O Tribunal de Contas da União. A gente tinha vários instrumentos que já estavam estrategicamente, né, de uma maneira mais inteligente, tentando diminuir o espaço para a corrupção. Então, a Lava Jato, nesse sentido, ele deixou um legado ruim, né? Porque durante muito tempo confundiu o combate à corrupção com a justiça criminal, como se fosse a única alternativa. E não é a única alternativa, e mais, se você olhar outras experiências no mundo, não é a mais eficiente. Fábio, a Lava Jato
indubitavelmente vai continuar em foco aí nas eleições de 2022, até pelo fato de seus protagonistas, né, o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-procurador Deltan Dallagnol, serem possivelmente candidatos a cargos políticos. O principal réu da operação, o ex-presidente Lula, lidera as pesquisas da sucessão presidencial. Para além dessa eleição, que impactos o fim da operação pode trazer para a cultura política democrática no Brasil? Olha, Marco Antônio, eu tenho um pouco de dificuldade de responder. Eu consigo imaginar o que foi para trás, né? O estrago que eles fizeram quando, né, tentaram, de uma maneira indevida, transportar ali o combate à corrupção numa questão da Petrobras, que era muito evidente para o mundo político. Eles fizeram um strike, né? Eles detonaram muito esse mundo político, criminalizaram a política, né? E, como diz um colega meu, cientista político, né? Fora da política não há salvação, né? Partidos políticos, lideranças, eleições são pontos fundamentais e definidores da democracia. Então, a gente está pagando ainda um preço, né? E o governo atual, que questiona instituições, coloca em xeque o nosso sistema eleitoral, etc., é também fruto desse legado da Lava Jato. Então, eu acho que o legado que deixa é ruim, né? Criminalizou a política, mas, felizmente, eu vejo isso mudando. Então, o que eu acho é que a gente pode, talvez, olhar no futuro essa operação e ver que o combate à corrupção é uma exigência, ninguém é a favor da corrupção, mas que esse modelo de combate à corrupção é intolerável. A gente não pode admitir, na democracia, passar por cima de direitos de quem quer que seja, né? A gente não pode fazer um critério relativizante. Se é meu inimigo, vale tudo. Se eu gosto, não. Não, é para todo mundo, né? Então, eu acho que talvez o legado, vamos dizer assim, pensando aqui em termos positivos, né? Apesar que não era o que eles planejavam, em termos positivos, talvez o legado seja a gente ter aprendido que combater a corrupção é necessário, mas ela não pode ser feita a qualquer preço, porque quando ela é feita a qualquer preço, os efeitos dela os efeitos negativos dela, né, são maiores do que os benefícios. Porque mesmo em termos de recursos, se você pensar o que eles recuperaram, você já adiantou isso, né? O que foi perdido do ponto de vista de emprego, de impostos, de investimentos, é muito maior, né? A herança que eles deixam para o processo político é muito ruim, né? O processo, a gente está sofrendo as consequências dessa despolitização, dessa criminalização da política até hoje. Agora, eu acho que a sociedade brasileira se mostra atenta. Eu acho que as instituições que estão sob muita pressão desse governo conseguem ali, bem ou mal, resistir sob pressão, e eu tenho muita esperança que, a partir da eleição de outubro, as coisas comecem a voltar a se ajeitar um pouco e a gente possa, nesse movimento que era muito positivo desde a redemocratização, né? As sucessões do PSDB, do PT, governos diferentes, eleições tranquilas, transparentes, regulares, é um momento muito positivo do Brasil. E a gente teve um retrocesso, e a Lava Jato também tem responsabilidade, tem muita responsabilidade nisso. Eu espero que a gente consiga aí se acertar no futuro próximo e aprender, né, que combate à corrupção é necessário, mas mesmo combater a corrupção não pode ser a qualquer preço. Fábio Kerst, muito obrigado por mais uma conversa conosco aqui no Mundo Político. Eu que agradeço, Marco Antônio. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Eu conversei com o cientista político Fábio Kerst, falamos sobre as reflexões do livro A Política no Banco dos Réus, a Operação Lava Jato e a Erosão da Democracia no Brasil, do qual ele é coautor com a também cientista política Marjorie Marona. A obra recém-lançada, né, vai ser lançada aqui em Belo Horizonte neste sábado, dia 7 de maio, discute comportamentos de instituições, autoridades públicas, atores internacionais e imprensa que influenciaram a opinião pública e ditaram os rumos de julgamentos e condenações que sacudiram o sistema político do país nos últimos anos. Um olhar crítico sobre o saldo deste processo, no qual parte das decisões foram anuladas na Justiça.
O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.